celebramos o dia de Pentecostes, né? Dia de Pentecostes. Dia em que o Espírito Santo desceu sobre a terra, de forma poderosa. Historicamente, é considerado como o dia em que a igreja nasceu. O dia que a igreja nasceu. E o nascimento da igreja, irmãos, ele é marcado pelo derramado do Espírito. O nascimento da igreja, ele é fruto desse derramado do Espírito no dia de Pentecostes. E não tem como sermos igreja sem sermos cheios do Espírito Santo. A tendência nossa é virar um clube social, a tendência nossa vai ser virar um encontro casual, a tendência nossa vai ser virar um point de pessoas da mesma etnia. Nós temos várias igrejas em Jacksonville, de várias nações representadas, mas a igreja de Jesus não é só um encontro social, não é só um encontro de pessoas da mesma etnia, não, a igreja de Jesus, ela é acima de tudo um encontro de pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Amém? E eu quero falar para você hoje a história de dois homens, que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, Lucas, vou ler alguns textos com vocês hoje, até chegar em Atos 2. Lucas 24. Vai falar sobre o momento em que dois homens, que são chamados discípulos de Jesus, num dia como esse, num domingo, irmãos, num dia como esse, esses dois homens, eles começam a sair do lugar onde eles deveriam estar, que é nos caminhos do Senhor. Então a gente vai ler um pouco sobre a história desses dois homens hoje, a partir do versículo 13 de Lucas 24. Lucas 24, 13, vai dizer assim: naquele mesmo dia, que dia? Domingo que Jesus ressuscitou, ok? Estão comigo? Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Vamos seguir até o 35, tá? Vai comigo. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios,
e tardos de coração. Versículo, vamos lá, vocês estão comigo? Verso 25. Tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Irmãos, aqui é uma história que acontece num domingo como hoje. Dois homens, o texto diz que naquele mesmo dia, ou seja, no domingo, no dia da ressurreição de Jesus, esses dois homens, eles estavam saindo de Jerusalém. E cada passo que aqueles dois homens davam, irmãos, eles se distanciavam do lugar da vontade de Deus para a vida deles. Cada passo que eles davam, saindo de Jerusalém, indo em direção a Emaús, uma aldeia de pescadores, eles estavam saindo do lugar da promessa, da profecia, do centro da vontade de Deus. Eles estavam se distanciando cada vez mais e se aproximando de Emaús, o lugar onde eles viviam, o lugar onde eles tinham um estilo de vida sem Jesus, de onde eles já tinham vindo. Eles estavam ali, a história diz que eles estavam andando frustrados, tristes, decepcionados. E aí, de repente, irmãos, a gente percebe que eles estavam acreditando em uma mentira que tinha se espalhado. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, ali do verso 11 ao 15, eu vou citar para você somente 2 textos, vai dizer que nesse mesmo dia que Jesus ressuscitou, alguns judeus, aqui no versículo 12, do capítulo 28 de Mateus, diz que o conselho dos anciãos, os líderes religiosos da época, eles deram uma quantia de dinheiro alta, pagaram pessoas, soldados, para quê? O verso 13 vai dizer o seguinte: recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele, Jesus, e o roubaram enquanto dormíamos. Lá no versículo 15, vai dizer assim: eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, irmãos, nos dias em que Mateus escreve esse texto, as pessoas ainda acreditavam que Jesus não tinha ressuscitado. Essa foi a primeira estratégia para negar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha ressuscitado como havia prometido e profetizado. O que foi que eles fizeram, pastor? Eles pagaram pessoas para mentir. Eles pagaram pessoas usando uma estratégia diabólica para espalhar no boca a boca de que haviam roubado o corpo de Jesus. Tiago, capítulo 3, versículo 5 e 6, se puder soltar para mim.
vai falar sobre o poder da língua. Diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Estão comigo? Irmãos, homens se levantaram com uma língua inflamada com fogo do inferno. Homens foram pagos para quê? Para espalhar mentira na cidade. Qual a mentira? Que ele não ressuscitou, que roubaram o corpo dele. E no boca a boca, um foi falando para o outro, que foi falando para o outro, que foi falando para o outro, que foi falando para o outro, e eles sentavam e nas rodas eles chegavam e falavam: você está sabendo? Está sabendo do quê? Rapaz, roubaram o corpo dele. Você está sabendo? Está sabendo o quê? Os discípulos vieram de madrugada, na calada da noite, e roubaram o corpo dele. É mesmo? E no trabalho eles falavam: rapaz, você está sabendo? Está sabendo o quê? Roubaram o corpo daquele que se dizia o Messias. Ele falou que ia ressuscitar, mas até agora nada. Já se passaram 3 dias. E muitas pessoas acreditaram. E uma dessas pessoas eram esses 2 homens. A Bíblia só fala o nome de um deles, Cleopas. O outro a gente não sabe o nome. Enquanto algumas mulheres tinham ido ao sepulcro de Jesus e tinham tido a mensagem do anjo de que ele estava vivo, e voltam para contar, os 2 discípulos não estavam lá quando essas mulheres foram contar que Jesus havia ressuscitado. Eles já estavam se desviando, porque eles já tinham acreditado na mentira. Irmãos, preste atenção. Aquilo que você ouve é muito sério. Aquilo que você dá atenção, aquilo que entra aqui no seu ouvido, se você deixar descer para o seu coração, ele pode minar a sua fé. E não só minar a sua fé, ele pode te desviar do curso da sua vida. O texto vai dizer lá no versículo 6 de Tiago, aqui que nós lemos, capítulo 3, que a língua é um órgão pequeno, mas ela incendeia uma floresta inteira. A língua inflamada com fogo do inferno, ela tem a capacidade de desviar a pessoa da carreira da sua existência. Você sabia que tem uma carreira para você? A gente vê isso lá em 2 Timóteo, capítulo 4, quando Paulo fala lá: completei a carreira que me foi proposta, guardei a fé. A gente vai ver isso lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, quando ele diz que a gente tem que se desvencilhar de pesos e pecados que tenazmente nos seguram, e correr a corrida que nos está proposta. Ei, há uma carreira para mim e para você na terra, irmãos. E sabe que carreira é essa? É estar no centro da vontade de Deus. É cumprir o propósito pelo qual nós nascemos para cumprir. Mas aqueles 2 homens, porque eles deram ouvidos a línguas inflamadas pelo inferno, eles estavam se distanciando cada vez mais do lugar da promessa, do lugar do propósito. E eu vim falar para você hoje à noite: ei, Deus nos chama de volta para o lugar da promessa. Deus nos chama de volta para o lugar das profecias. Deus nos chama para estarmos no centro da sua vontade. Aqueles homens estavam frustrados. Jesus, o próprio Jesus, irmãos, olha o tamanho da frustração daqueles homens. O próprio Jesus ressurreto se aproxima dos caras. Eu amo Jesus por isso. Irmãos, os caras estavam desviados. Os caras tinham acreditado nas mentiras. O que Jesus faz? Depois de cumprir a sua missão, de andar na terra no poder do Espírito, curando, profetizando, pregando, morrendo e ressuscitando, Jesus em glória, irmãos, ele gasta tempo resgatando 2 pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque no propósito de Deus ninguém é descartável. Não, acho que você não entendeu, eu vou falar de novo. No propósito de Deus, ninguém é descartável.
Você acha que Jesus ia olhar assim, rapaz, olha ali, vem cá, vem cá, vem cá. Chamava os anjos, pai, olha aqui. O que é, filho? Rapaz, eu vivi com esses caras aqui 3 anos e meio. Morri pelos caras. Profetizei que ia ressuscitar, estou aqui, ressurreto. Os caras estão indo embora, rapaz. Não aguentaram 3 dias. Irmão, a nossa fé é fraquinha demais, irmão. Ei, sem o Espírito Santo a gente não aguenta 3 dias. Não dá, irmão. Você acha que Jesus olhou para a terra e falou assim, eu sabia que eles eram mal acabados mesmo. Eu sabia que eles não iam acreditar. Eu sabia que eles iam se desviar. Eu sabia que eles não estavam mesmo comigo. Não foi isso que Jesus fez. Sabe o que Jesus fez? Ele falou assim, pai, aguenta um pouquinho aí. Daqui a pouquinho eu subo. Eu vou lá pegar aqueles 2 meninos. Porque eu tenho um propósito na vida deles. Eles ouviram coisas que desviou eles da carreira, da existência que eu tenho para eles. E eu paguei um alto preço para que eles vivam o teu propósito na vida deles, Senhor. Jesus olha para mim, para você, ele fala, eu paguei um preço, eu não vou abrir mão dele assim fácil não, cara. Jesus, ele falou assim, eu derramei o meu sangue sem nunca ter pecado, eu fui condenado para quê? Simplesmente para olhar para eles dois e falar, rapaz, eu sabia, eles merecem ir para o inferno não. Não, ele falou, ei, eles não vão para o inferno, porque eu morri por eles. E o próprio Jesus se aproxima deles, irmãos, e chega do ladinho deles lá, falei, e aí? O que está rolando? Jesus dá de desentendido, irmão. Jesus não chega chutando a porta, fala, rapaz, vocês são os miseráveis mesmo, né? Eu tive que vir aqui resgatar vocês, seus cabeça dura. Não, ele chega na boa, irmão. Fala para mim, o que está no seu coração, filho? Põe para fora. Ah, só o senhor não está sabendo? Não está sabendo não? Tinha aqui, ó, um cara que a gente seguia, mano. A gente achava que ele era o Messias, que ia libertar a gente do poder opressor do Império Romano, que ia salvar Israel. Os caras estavam botando para fora uma expectativa errada que eles tinham em Jesus. Irmãos, quantas pessoas vêm para a igreja com expectativas erradas e acabam se frustrando porque não é o que Jesus quer fazer na vida delas, e mesmo assim Jesus ainda não abre mão delas, pelo amor de Deus, irmão. Quantas pessoas vêm para a igreja achando que Jesus vai fazer algo poderoso e Jesus não vai fazer, irmãos. Não vai fazer, não fez na vida deles. Mas mesmo assim Jesus falou, rapaz, os caras andaram comigo, os caras ouviram a minha mensagem, os caras viram tudo que eu fiz, os caras estão se desviando porque eles tinham uma expectativa que eu fosse fazer outra coisa, mas ainda assim eu não vou abrir mão deles. Irmão, se isso aí não for graça, eu não sei o que é isso aí não, pelo amor de Deus. Que graça é essa, irmão? Superabundante graça, inexplicável graça que Jesus tem por mim e por você. O que é isso? E Jesus vai e fala, me conta. E eles falam. Não, prenderam ele. Ele morreu. Ele disse até que ia ressuscitar, mas você sabe de uma coisa? Já está no 3º dia e nada aconteceu. Vieram as mulheres aqui, falaram que o corpo dele de fato não está lá no túmulo, mas ninguém viu nada. Aí Jesus começa a fazer, sabe o quê? Ministrar o coração deles. Jesus fala assim, nécios, difíceis de crer, tardios em acreditar nos profetas. Tudo aquilo que eu falei, tudo que os profetas falaram, aí Jesus começa a andar com eles, falando dele mesmo, passando pelas palavras de Moisés, dos profetas. Jesus prega sobre ele mesmo para os caras, irmão. Aí quando eles chegam pertinho de Emaús, Jesus faz de conta que vai embora. Jesus faz de conta que vai embora. E aí os discípulos falam assim, não vai não. Já se faz tarde. Tem até um hino assim, né? Não vai, já se faz tarde. Fica. Aí Jesus fala, não sei. Jesus dá uma de difícil, né? Acho que não vou ficar não. Aí os caras insistem. O texto está dizendo que eles constrangeram Jesus, irmão. Não foi só um pedidozinho qualquer, não. Aí Jesus, presta atenção, irmão. Jesus entra, eles preparam a mesa,
eles sentam para participar da ceia com o mestre, sem saber que é Jesus. Aí o texto diz que Jesus, irmãos, pega o pão, abençoa e parte o pão. Nós acabamos de fazer isso aqui. Na hora que Jesus parte o pão, o que acontece, irmãos? Aqui, ó, verso 31, vocês estão comigo? Os olhos deles se abrem. E aí eles olham um para o outro, porque na hora que os olhos abrem, Jesus some. Na hora que eles partem o pão, os olhos se abrem, Jesus some. Aí eles olham um para o outro e falam, é Ele! É o Mestre! Ele de fato ressuscitou! E é por isso que quando Ele falava conosco, o nosso coração ardia. Irmãos, esse é um tempo que Deus quer voltar a arder os nossos corações. Ele quer voltar a abrir os olhos de alguns discípulos. Porque tem discípulos que estão andando feridos, frustrados, cabisbaixos, geraram expectativas erradas sobre Jesus, sobre a igreja de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre a palavra de Jesus, mas mesmo assim Jesus está dizendo, eu não abro mão, eu vou atrás, eu vou resgatar, eu vou pregar de novo tudo que eu falei, e eu vou fazer o coração deles queimar. E ele falava, rapaz, é por isso que o nosso coração queimava. Ah, irmão, quem fala que o coração esfria quando ouve a Bíblia, quando estuda teologia, é porque não está ouvindo a palavra, porque quando você ouve a palavra, o seu coração queima, irmão. É impossível o seu coração não queimar. E eles falam um para o outro, o nosso coração queimava. E os olhos abriram. Aí uma vez eu falei para Deus, Deus, por que que na hora, irmão, que eles reconheceram, Jesus sumiu? Já parou para pensar nisso? Por quê? Na melhor hora, irmão, Jesus podia ter falado, rapaz, sou eu mesmo. Chama alguém, nós vamos preparar um culto agora que vai ser pau, vai ter até corredor de fogo. Agora nós vamos aqui orar em língua. Não, Jesus some, irmão. Por que que Jesus some? Já parou para pensar nisso? Eu vou te falar, uma coisa que Deus falou no meu coração. Porque quando o teu coração aquece, você não anda mais pela vista. Acho que 3 pessoas pegaram, eu vou falar de novo. Quando o teu coração é resgatado por Jesus, que não abre mão de você. Quando o teu coração é ministrado sobre quem é Jesus, o que Ele veio fazer. Quando o teu coração queima de novo, você está pronto para andar pelo que você não vê. Sabe o que acontece com os caras? Os olhos abrem, o coração já está em chamas, imediatamente eles se levantam, irmãos, e vão para onde? Voltam de onde eles nunca tinham ter saído. Volta para Jerusalém. Ou seja, Jesus quer abrir os nossos olhos, Jesus quer incendiar o nosso coração, para nos reposicionar espiritualmente no lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Que lugar é esse, pastor? Lugar da oração, irmãos. Sabe por que as pessoas ficam cegas e com o coração frio? Porque elas saem do lugar da vida de oração. Jesus aparece para eles. Depois você vai ler aqui no versículo 49, do 36 ao 49. Eu vou ler só o 49. Só o 49 do Lucas 24. Depois você lê em casa, do 36 até o 49, ok? Ok? Tem que ler a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia, por favor. Quinta-feira eu preguei aqui sobre a Bíblia, viu? Depois vai lá no nosso canal e assiste a pregação de quinta. Verso 49 de Lucas 24 diz assim: Jesus aparece para os 2 discípulos de novo, junto com os outros apóstolos e os outros discípulos que estavam onde? Em Jerusalém. E Jesus aparece para eles agora, ressurreto. E Jesus fala para eles: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ei, Jesus está prometendo Pentecoste. Jesus está dizendo para os discípulos: ei, não saiam de Jerusalém. Até quando? Até quando o Espírito for derramado e vocês forem cheios de unção e de poder do Espírito Santo.
Se a gente fosse para Atos capítulo 1, a gente ia ver essa mesma passagem, porque é o mesmo autor do livro de Lucas, é Lucas que escreve Atos. Em Atos 1, ele vai falar essa mesma passagem com outras palavras. Ele vai falar que Jesus aparece para os caras e fala: ei, fiquem na cidade, não façam nada até serem cheios do meu poder. No versículo 8 de Atos 1, ele fala: vocês serão revestidos do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, e vocês se tornarão um tipo de gente chamado testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É como se Jesus falasse: não saia de Jacksonville, até você ser cheio do poder do Espírito Santo, até do alto derramar, Deus, um poder sobre vocês, e vocês vão se tornar um tipo de gente. Como? Não mais pessoas frustradas, não mais pessoas que só murmuram, não mais pessoas vulneráveis a mentiras de Satanás que vão tentar minar a sua fé, te desviar do caminho, te tirar do propósito. Quando vocês forem cheios desse poder que vem do alto, vocês vão se transformar em testemunhas. Aonde? Em Jacksonville, na Flórida, na América e até os confins da terra. Jesus está prometendo o derramar do Espírito Santo que aconteceu quando? No dia de Pentecostes. Irmãos, Atos 1,14, solta para mim, por favor. 14, 15. Atos 1,14, 15. Vai dizer o que eles ficaram fazendo. Jesus dá essa palavra para eles, fica aí. O que eles fazem, irmãos? Todos estes perseveravam, aonde, irmãos? Vamos ler junto? Vamos ler junto? Unânimes com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Verso 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Quantos estavam ali, mais ou menos, irmãos? 120. Eles estavam fazendo o quê? Unânimes em oração. Aqui tem duas chaves, irmãos, para mim e para você: unidade e oração. Eles não estavam orando cada um uma coisa diferente, porque senão não seria a palavra unânimes em oração. Eles estavam orando todos no mesmo lugar a mesma coisa. Derrama, Senhor, o teu poder sobre nós. Cumpre, Senhor, o que Jesus falou sobre nós. Esperamos, Senhor, o revestimento que vem do alto. Queremos, Senhor, nos transformar nesse tipo de pessoa. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus tinha dito para eles: ei, eu andei com vocês 3 anos e meio. Eu preguei para vocês, eu morri, eu ressuscitei. Vocês vão pregar sobre arrependimento até os confins da terra. Mas vocês não têm condição de fazer isso agora. Jesus disse: vocês não podem tentar fazer, porque vocês não vão conseguir. Então esperem a promessa do Pai de vocês serem cheios do poder do Espírito Santo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta a gente conhecer o que Jesus falou. Não adianta, irmãos, a gente saber o que Jesus fez no passado. Não adianta também a gente até ver algumas coisas que Jesus está fazendo nos nossos dias. Não adianta a gente tentar fazer sem estarmos cheios do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir. Por que tem tanto cristão, irmãos, igual aqueles 2 discípulos? Porque não estão no lugar da oração. Não estão junto com outras pessoas unânimes buscando a mesma coisa. Vocês estão comigo ainda? Irmãos, quando você está no lugar da oração, aquelas mentiras, aquele falatório, aquelas calúnias contra os próprios discípulos de Jesus, que eles tinham roubado o corpo de Jesus, continuavam em Jerusalém, irmãos. As mentiras continuavam espalhadas por Jerusalém, mas agora por quê? Eles estavam no lugar da oração, eles não tinham mais tempo para ouvir as mentiras do diabo. Por que tem muito crente se desviando? Porque está tendo tempo para ouvir conversa fiada. Quando você está no lugar da oração, cara, você não vai ter tempo para ficar ouvindo conversa.
quando você está no lugar da oração. Você não vai ter tempo para ouvir coisas que vão te tirar do propósito. Quando nós estamos no lugar da oração, irmãos, nós não vamos dar ouvidos a palavras que vão nos desviar da nossa carreira, do nosso curso. Aqueles mesmos 2 homens que estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, eles estavam agora entre esses 120. Que no capítulo 2 de Atos, solta para mim agora aqui, capítulo 2, diz que no dia de Pentecostes, que é uma festa que os judeus comemoram até hoje, a festa da celebração da entrega da lei, 50 dias depois da Páscoa, ali, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam onde, irmãos? Irmãos, sabe uma coisa que tem enfraquecido a igreja nos nossos dias? Quando a igreja não está no lugar da oração, e quando a igreja não persevera, está todos no mesmo lugar. Sabe o que tem enfraquecido pessoas? Sabe o que tem tornado as pessoas vulneráveis para ouvir mentiras e sair de Jerusalém e se desviar, ir para Emaús, para o lugar da vida antiga, fora do propósito de Deus? Não recebeu o enchimento do Espírito Santo. Sabe o que é, irmãos? Não andar junto. As pessoas estão muito espalhadas, irmãos. Ah, pastor, porque a vida da América é assim. Você está disposto a sofrer as consequências de ser igual aos americanos? Pastor, a vida na América é muito corrido, pastor. É. O que é importante para você, você dá um jeito, meu filho. Você acha que você vai conseguir andar sozinho? Você acha que você não precisa de ninguém perto de você, cheio do poder do Espírito Santo para orar com você? Irmãos, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Mais de 500 pessoas, Paulo vai falar, escrevendo na igreja em Corinto, viram Jesus falar essas profecias e promessas. Fica em Jerusalém, não sai. Quantos estavam aqui, irmãos? 120. Quem são os outros 380? Não sei. O nome deles, a história não conta. O que eles fizeram? Não tenho a mínima ideia. A Bíblia não relata, não conta uma vírgula, uma frase sobre os outros 380. Por quê? Porque eles não se reuniram. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Como pastor, vim na igreja uma vez na semana, irmão, não vai te ajudar. Por favor, não se engane. Quando o faraó quis minar a fé das pessoas lá em Êxodo, sabe o que ele fez? Ele dobrou a carga horária de trabalho, para que eles não acreditassem nas palavras de Moisés, para que eles não fossem adorar o Senhor, para que eles não fossem libertos. Pastor, mas a gente tem que trabalhar. Eu sei, irmãos, tem que trabalhar mesmo. Tem que botar comida na mesa, tem que alimentar as crianças, tem que pagar as contas. Eu sei disso tudo, irmão. O que eu estou dizendo é que nós temos que nos reunir. Eu não estou falando só de vir no culto, não, irmão, no domingo. Eu estou falando de você andar com pessoas que quando você sentar na mesa, o coração vai incendiar. Eu estou falando de você selecionar bem com quem você vai andar. E ao invés de você ficar na frente de uma televisão, passando, não assistindo nada, com controle na mão, só perdendo tempo, ou rolando a tela do seu celular, ei, reúne com alguém, pelo amor de Deus, cara. Vai orar, vai conversar das coisas de Deus. Vai juntar a família com outras famílias cristãs saudáveis. Vai fazer alguma coisa, irmão, com outras pessoas. Vamos buscar o Espírito Santo. Não tem como, nos nossos dias, viver uma vida que a Bíblia propõe para nós, se não for do jeito que Jesus falou que tinha que ser, cheio do Espírito Santo. Pessoas comuns, como aqueles 2 homens, pescadores, a maioria, irmãos, semi-analfabetos. Eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Em Atos 2, vamos lá soltar aqui mais um pouquinho. Diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, irmãos, quando de repente
Fala para mim, de repente. Atos 2, a partir do versículo 1, agora o versículo 2. Atos 2, 2. De repente, fala de novo, de repente, irmão. De repente. Irmãos, eu vou falar de repente. O que é de repente? O que é de repente, irmão? Inesperado. É uma coisa que você está esperando, mas não sabe a hora, né? Porque eles estavam todos orando, no mesmo lugar, reunidos, unânimes, de repente. Ou seja, eles não sabiam que ia ser naquela data. Eles não sabiam que ia ser naquela hora. Eles não tinham ideia que ia ser naquele lugar, mas eles estavam esperando. Mas de repente. De repente. Hoje de manhã o pastor Lio pregou sobre um Deus, irmãos, que marca datas. Você tem datas importantes na sua vida? Eu sou ótimo de datas, irmãos. Eu sei falar aniversário, eu sei aniversário de casamento, dia que a gente começou a namorar, dia que a gente deu o primeiro beijo. Quem lembra disso ainda? Não é culto de casais, né? Então não vou cutucar, não. Eu lembro de tudo, irmão. Datas. Datas que Deus falou algo, eu anoto na minha Bíblia, irmãos. Datas que Deus falou isso, data que eu recebi essa palavra, data que a gente se moveu de lugar, data que Deus profetizou isso, data que isso, data aquilo outro. Ei, datas são memoriais. Deus é um Deus de dias especiais, irmãos. Mas se eu te falar, muitos dos dias especiais que eu coleciono de experiências com Deus, eu não sabia que ia acontecer naquele dia. Se eu não estivesse naquele lugar, por isso que na Lagoinha a gente fala assim, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Sabe por quê? Porque aqueles 120 estavam na hora certa, com as pessoas certas. E de repente, na hora certa, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Olha o verso 3, o que diz? Verso 3, e apareceram distribuídas entre eles o quê? Línguas, como de fogo. Eu amo a Bíblia, cara. Línguas como de, e pousou uma sobre cada um deles. Olha o verso 4 e a gente vai dar uma pausa. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Línguas. Por que aqueles discípulos estavam desviados? Porque línguas haviam sido pagas para mentir. E eles acreditaram. A língua, como nós lemos em Tiago, ela é um órgão pequeno que incendeia toda uma floresta e desvia pessoas da sua carreira. Ok? Línguas. Agora o Espírito Santo, quando vem, o que ele faz? Ele vem com fogo. A língua envenenada pelo fogo do inferno. Agora Deus vem com o fogo do Espírito e toca nas pessoas, trazendo línguas para elas. Irmãos, línguas estavam em Jerusalém desviando pessoas. Línguas estavam em Jerusalém minando a fé das pessoas, dizendo que o corpo de Jesus havia sido roubado. Línguas estavam em Jerusalém fazendo as pessoas desacreditarem das promessas de Jesus. Línguas em Jerusalém estavam negando que Jesus havia ressuscitado. E sem ressurreição não tem perdão. Sem ressurreição Jesus não era filho de Deus. Sem ressurreição, irmãos, não tem salvação. Sem ressurreição não tem vida eterna. Sem ressurreição Jesus era mais um homem que havia se levantado, mas tinha morrido já, irmão. Sem ressurreição não haverá igreja. Ei, línguas estavam inflamando Jerusalém, mas em meio a um cenário de línguas mentirosas, Deus manda fogo do céu com línguas estranhas. E aqueles mesmos homens desviados agora começam a ter poder na língua deles. E assim como Jesus encontrou homens desviados e trouxe de volta para o propósito, agora Jesus fala, agora vocês vão fazer o mesmo. Ai. Jesus fala, agora eu já testemunhei, agora quem vai testemunhar são vocês. Onde? Em todo canto. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão fazer o quê? Vão falar de mim. Língua. Sabe como é que a gente vence, irmãos, línguas do inferno? Com línguas do Espírito.
Eles não saíram por aí falando, eles são miseráveis, eles são mentirosos, eles se venderam. Eles não saíram falando de ninguém. Sabe o que eles saíram falando? De Jesus. Quando a gente fala de Jesus, o coração das pessoas vai queimar, cara. Quando a gente fala que Jesus ressuscitou, eles começaram a falar, sabe o quê? Das grandezas de Deus. E aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus, naquele dia ele prega e mais de 3.000 pessoas entregam a vida para Jesus. E Jesus lá no final do capítulo 2 de Atos, versículo 37 em diante, vai falar que as pessoas olham para Pedro e ouvem Pedro e falam assim, agora o que a gente faz? E Pedro fala assim, arrependei-vos, sejam batizados e sejam cheios do Espírito Santo. Porque essa promessa não é só para vocês, mas é para os filhos de vocês e para todos aqueles que um dia crerem. Eu vou pedir para soltar na tela esse último versículo, você precisa acreditar que é para você. 39 do capítulo 2, último versículo aí, Marcelo. Você precisa acreditar que eu estou falando para você não é uma história só de 2.000 anos atrás, ela é para nós, irmãos, hoje. Nós podemos ser aqueles 2 discípulos, mas Jesus não abre mão de mim e de você. Nós podemos passar dias de frustração, de decepção. Nós podemos ter acreditado em algumas mentiras que o mundo, que a nossa alma falou para nós. Nós podemos estar distante do lugar da vontade de Deus. Mas Jesus está vindo, Jesus está usando pessoas nesses dias para abrir os olhos, para arder os corações, para reposicionar pessoas no lugar e para encher do Espírito Santo. Porque é para mim, é para os meus filhos, é para todo aquele que um dia o Senhor chamar. É o que a Bíblia está dizendo, e eu fico com a Bíblia. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem é chamado aí? Deixa eu ver. Ah, meu Deus, Ele nos chamou. Ele nos chamou. Ele que foi atrás de mim e de você. Se dependesse de nós, a gente estava desviado, irmão. Sim ou não? Se dependesse de nós, a gente nunca tinha virado crente. Ele acreditou na carreira que Deus escreveu para mim e para você. Ele pagou o preço para que a gente viva. Ele quer usar a minha e a sua língua para resgatar outras pessoas que estão agora, nesse momento, nesse segundo, andando em algum lugar pela maior cidade da América, chamada Jacksonville. Ele quer usar, sabe quem agora? Eu e você, pessoas comuns, pessoas que como aqueles discípulos, talvez a história nunca vai nem saber o nome, de 2 só sabe o nome de 1. Sabe por quê? Porque o meu e o seu nome não interessa. O que interessa é que a nossa língua vai falar do nome de Jesus. O que interessa é que agora a nossa língua, no poder do Espírito, vai resgatar pessoas que estão se distanciando da vontade de Deus. É você que Ele quer usar. É você que Ele quer enviar para pegar pessoas que estão longe do centro da vontade dEle. É você que Ele quer enviar para entrar na casa de alguém, sentar na mesa com alguém, gastar tempo ouvindo a dor do coração de alguém, e aí depois você abre a Bíblia e não fala da sua opinião, porque a minha e a sua opinião não vai mudar a vida de ninguém. Se a gente fizer o que Jesus fez, irmãos, o que vai mudar a vida das pessoas não é o que eu penso, o que eu deixo de pensar, o que eu prefiro, o que eu não prefiro, minha opinião, não vale nada. Eu preciso andar com pessoas e sentar na mesa com pessoas e ouvir o que as pessoas estão sentindo, sem julgamento, e na hora que elas me derem a oportunidade, eu vou falar das Escrituras para eles. Na hora que eles me chamarem para sentar na mesa, aí nós vamos cear juntos. Aí os olhos vão abrir. Aqueles que eram discípulos não estavam vendo o poder da mesa que abre os olhos, irmãos. Sabe o que o diabo quer? Que você não ouça sobre as Escrituras, porque o seu coração vai permanecer frio, frustrado. Sabe outra coisa que o diabo quer? Que você não tenha tempo de sentar na mesa com crentes avivados, porque o diabo quer que as pessoas continuem cegas. Porque na mesa que os olhos se abrem, é com a palavra falada que o coração incendeia. Mas nós vamos entrar.
nós vamos atrás. Irmãos, Deus tem um avivamento para derramar sobre nós. É um avivamento, irmãos, que vai abrir olhos, vai incendiar corações, vai reposicionar famílias. Porque Deus quer usar. Atos 10:38 diz que Jesus andava por todos os lugares. E assim como Deus ungiu a Jesus em Nazaré com Espírito Santo e poder, e ele andava por todos os lugares, curando, fazendo bem e libertando os cativos do diabo. Aqueles dois homens comuns, um deles, ninguém nem sabe o nome. Agora eles podiam andar para o Jerusalém, com o mesmo poder que Jesus tinha, debaixo da mesma unção que Jesus tinha, na mesma autoridade que Jesus tinha. Para quê, pastor? Para encher um prédio? Não. Para resgatar pessoas, para entrar na casa de pessoas. Encher um prédio é uma consequência, irmãos. Estão entendendo? Não adianta encher prédio de pessoas vazias. Não adianta prédios cheios de pessoas com corações frios. Não, irmãos, Deus quer aquecer o nosso coração, sabe por quê? Porque assim como um dia eu e você podemos estar frustrados, decepcionados, e Jesus nos resgatou. Pentecostes fala disso. Uma igreja que nasce com um coração missionário. Qual é o coração missionário? É olhar para alguém e não julgar. É olhar para alguém e não descartar. Um coração missionário é olhar para alguém que está longe e ir atrás. Irmãos, Deus precisa levantar uma igreja assim em Jacksonville. Nós precisamos ir atrás das pessoas, irmãos. Enquanto muitas pessoas em Jacksonville estão espalhando mentiras para que as pessoas não acreditem em Jesus. Enquanto muitas pessoas estão em rodas, em lugares, espalhando mentiras para que as pessoas não creem que Jesus ressuscitou. Eu e você não podemos ficar parados. Você acha que Jesus não tinha mais o que fazer? Tinha. Mas ele investiu o tempo dele para pegar 2. Quantos você já resgatou esse ano? Estamos na metade do ano já, irmãos. Dá tempo ainda. Tem mais 6 meses. Pastor, mas eu preciso ser resgatado. Então pronto, você está no lugar certo, meu filho. Você está no lugar certo. Amém? Fique em pé comigo. Eu vou orar por você agora. Talvez olhos vão ser abertos hoje à noite. Talvez corações que chegaram aqui tristes, pesados, preocupados, frios até. Talvez você vai sair daqui com seu coração ardendo. Você vai entrar no seu carro e vai falar: paz, meu coração estava queimando enquanto o pastor pregava. Meu coração estava ardendo enquanto ele falava de Jesus. O meu coração estava queimando enquanto ele falava do Espírito Santo. Talvez alguns aqui já receberam uma experiência assim. Eu não sei qual a sua história. Talvez alguns aqui já foram batizados no poder do Espírito Santo. Talvez outros nunca nem ouviram falar disso. Mas eu vou falar uma coisa, é para você também. É para todo crente. Todo crente precisa desse revestimento. Eu e você não temos condição, irmão, sem isso. A gente tem condição de ser frequentador de igreja, mas alguém que vai ser usado por Deus em Jacksonville, nós não temos condição. Nós temos condição de ser membro de uma igreja e frequentar os domingos, mas ser boca de Deus em Jacksonville, nós não temos condição, se não for o revestimento do poder do Espírito Santo na nossa vida. A gente vai viver, irmãos, como qualquer outra pessoa que mora em Jacksonville, trabalhar, ser um cidadão do bem, tentar pagar nossas contas, tentar curtir o final de semana com a nossa família. A gente vai viver bem, mas nós estamos resgatando ninguém com isso. E Jesus não nos chamou, irmão, para a gente viver bem. Ele nos chamou para cumprir uma missão na terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Espírito Santo e do Filho, e ensinando-os a guardar tudo que eu falei, até que eu venha. Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. O crente por si só, irmãos, ele já é um missionário. Um crente que não está sendo missionário, irmão, ele precisa ser cheio do poder do Espírito Santo. Eu preciso orar com você agora. Eu quero que você feche seus olhos um pouquinho. Começa a pensar aí.
Você está perto de Jerusalém ou você está andando para Emaús? Seu coração está pesado? Seu coração está frio? Seu coração está frustrado? Talvez você está com expectativas erradas, esperando que Jesus faça algo, ou frustrado até com Jesus mesmo. Eu esperava que Ele tivesse feito isso na minha vida, mas já estou no meio do ano, Ele não fez ainda. Ei, será que a sua expectativa não está errada sobre o que Ele quer fazer na sua vida? Eu oro para que agora o seu coração comece a incendiar, se já não está incendiando. Eu oro agora para que, se há alguma escama nos seus olhos, ela caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu oro para que, se você está longe do centro da vontade de Deus, hoje à noite o Senhor está dizendo: eu não abro mão da sua vida, eu quero que você volte para o lugar da promessa. Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre a tua igreja em Jacksonville, vem sobre nós nessa noite. Espírito Santo, nesse dia de Pentecoste, a minha oração é: faz de novo, faz de novo, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Pega pessoas no anonimato mesmo, mas faz de novo. Quantas pessoas estão precisando serem resgatadas? Faz de novo, Senhor. Batiza no Senhor com fogo, batiza a língua com fogo santo, tapa os ouvidos, Senhor, para mentiras. Batiza com fogo a tua igreja, com fogo do Espírito, com fogo do Espírito, com fogo do Espírito. Acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez. Peça isso para Ele, peça, peça. Chama em nós, diga isso. Aviva outra vez, diga isso. Aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. e me batiza com fogo, reacende a chama em mim, e me batiza com fogo, reacende a chama. Escute, querido. Hoje é dia 8 de junho. Nessa mesma data, 8 de junho, nasceu um jovem chamado Evan Roberts. Esse jovem, quando ele tinha 12 para 13 anos de idade, ele começou a ouvir falar sobre avivamento. E a história conta que ele começou a ler tudo que tinha na época dele sobre avivamento. E para onde ele ia? Com 12 anos de idade, em Gales, ele já trabalhava nas minas de carvão. E ele andava com a Bíblia dele debaixo do braço. Para onde ele ia? Para onde ele ia? Até que um dia ele ouviu um pregador falar assim: ei, pode ser que o Espírito Santo venha a qualquer momento. Pode ser que ele venha a qualquer instante. Com 13 anos de idade, naquele dia, Evan Roberts, ele fez um voto com Deus. Ele falou assim: eu vou ser cheio do Espírito Santo.
Eu não vou perder um culto, porque ele pode vir em qualquer um. E a história conta, sabe o quê? Evan Roberts, ele estava em todo culto de oração. Toda vigília, Evan Roberts estava lá. Todo culto, ele estava lá. Tinha semana que ele estava na igreja todo dia. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era religioso? Porque ele não tinha mais o que fazer na vida? Não. Porque ele não podia ir jogar futebol com os amigos? Porque ele era um jovem? Não. Porque ele não queria perder. Se o Espírito viesse, ele não estivesse lá. 13 anos se passaram. Com 26 anos de idade, Evan Roberts, ele prega na igreja dele, uma igreja pequenininha chamada Capela Moriá. Talvez ninguém no planeta ouviria falar daquela igreja se não fosse aquele dia, que ninguém sabia qual era o dia e a hora. Mas naquele dia, depois do culto, ele pede para o pastor dar uma palavra para os jovens e adolescentes. Depois do culto, um gato pingado, meia dúzia de pessoas ficam. E Evan Roberts prega sobre avivamento. Naquele dia, de repente, estoura o maior avivamento que a igreja já conheceu do século 20 para cá. Alguns dizem que o maior avivamento da história da igreja. De repente, Evan Roberts não sabia que ia ser naquele dia, mas ele já estava gerando expectativa que poderia ser a qualquer momento há 13 anos. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Deus virá com um avivamento de novo, irmãos. Tem uma oração que eu faço. Eu não vou ficar de fora. Eu não quero perder. Eu não quero saber pela internet. Eu não quero ler num jornal. Eu quero estar lá na hora. 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 Pelo amor de Deus, igreja, deixa eu tentar incendiar o seu coração um pouco. Tem muito crente que vem para a igreja com expectativazinha rasa. Eu vou para mais um cultinho de dominguinho e depois vou viver a minha vidinha. Ei, ele vai vir de repente de novo, cara. De repente ele vai vir. De repente ele vai vir de novo. E eu não quero fazer parte dos 380 que a história não sabe quem é, quem foram e onde pararam. Eu quero fazer parte dos 120 que estavam lá. Eu quero fazer parte dos que foram resgatados e estavam lá. Meu Deus do céu. Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora. Vem, derrama, a terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. A terra chama, chama. Mais uma vez eu quero ver. Ah, irmãos, um dia oraram por mim. E eu quero orar por você agora. Você que deseja um toque do Espírito Santo nessa noite, por favor, vem aqui na frente. Eu vou pedir para a liderança que está aqui comigo. Nós vamos impor as mãos sobre pessoas agora. Se você deseja orar em línguas, se você deseja um revestimento de poder, vem aqui agora, vem. A liderança vai orar. Vem, vem, vem. Me ajuda a botar a mão na cabeça. Me ajuda a liberar. Seja cheio.
Seja cheio. Vamos, vamos, vamos. Se você quer mais, vem, vem, vem. Se você deseja esse cheio, se você deseja esse toque, vem pra cá, deixa eu orar por a vocês. história nunca viu vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Aviva-nos, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar, derrama mais, Senhor. Seja hoje e seja agora, vem derrama o teu espírito. Seja hoje e seja agora, vem derrama, derrama, derrama. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Seja hoje, seja agora, a terra clama. É para todos. Abre a mão aí no seu lugar. Abre a mão no seu lugar. Vamos. Abre a mão no seu lugar. Ei, fecha o olho. Eu vou liberar sobre a sua vida agora. Receba. Meu Deus, o Senhor não precisa da minha mão. Meu Deus, o Senhor não precisa do meu toque. O Espírito Santo agora, ó, ele sopra sobre você agora. Ei, como no dia de Pentecoste, um vento vem nesse lugar agora. Ei, alcança essa família ali, Jesus, ó. Ei, toca nesse homem, toca nessa mulher, toca nessa jovem. Enche essa jovem, meu Deus. Enche essa família, meu Deus. Ei, fogo. Sobre essas duas mulheres aqui, Jesus, sobre elas. Libera sobre elas agora.
Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas em suas mãos, ele perguntou: qual é o seu nome, Senhor? O que eu vou falar quando eu chegar lá embaixo? Qual é o seu nome? Me diga o seu nome. E o Senhor disse: diga a eles que eu sou quem sou. Yahweh, Yahweh. Quando você respira, esse nome está em seus lábios, na sua respiração. Yahweh. Espírito de línguas, Espírito que cura, Espírito que restaura, que todo câncer vai embora, toda dor vai embora, em nome de Yeshua, Yeshua Mashiach. Estenda sua mão para cá, nós estamos orando pela cura. Se eu adoro, Deus se manifestará. Se clamo, Deus se manifestará. Se te busco, Deus se manifestará. Se eu adoro, Deus se manifestará. Se eu clamo, Deus se manifestará. Amém, irmãos, vamos orar aqui por ele. Estenda sua mão aqui. Pai, em nome de Jesus, nós temos orado, Senhor, por essa família. E a igreja de Jesus, todas as vezes que ela se reúne e ora, o céu se rasga, o inferno treme, e algo novo acontece na terra. O mesmo Jesus que andou na terra está entre nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está nesse lugar. E nós oramos agora: faz o que o homem não pode fazer, faz o que a medicina não pode fazer. O Senhor disse: a minha carreira ainda não acabou contigo, homem. A minha carreira ainda não acabou contigo, homem. Eu vou te usar na terra ainda. Eu preciso da tua boca. Eu vou te usar. Receba agora, em nome de Jesus, o vigor, a força. Revigora, fortalece. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos. E eu vejo pela fé, eu vejo esse casal andando rápido. Meu Deus, eu não vejo eles andando devagar, eu vejo eles andando rápido. O Senhor sabe que quando eles andarem rápido, eles vão alcançar muitas pessoas. E eu creio nisso, Jesus. E o Senhor fará, para a honra e glória do teu nome. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez nessa noite para encerrar. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. E eu não sei, Jesus, se todas as pessoas que estão aqui te conhecem. Eu não sei. Eu não sei se todos que estão nos assistindo online conhecem Jesus.
Por isso eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Me deixa orar por você. Jesus, o Senhor é tudo para nós. Onde estaríamos se o Senhor não tivesse nos resgatado? Se o Senhor não tivesse vencido a morte e ressuscitado? O Senhor não nos descarta. Por isso, se tem alguém aqui hoje à noite com a mão no coração, que o coração ainda não é teu, o Senhor quer resgatar. O Senhor quer dizer: eu não abro mão de você. Eu morri por você. Eu paguei um alto preço com minha própria vida, para você viver a carreira que Deus Pai escreveu para você. Por isso, nessa noite, se você está aqui, ora comigo e diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para Ti. Eu rasgo o meu coração para Ti. Eu entrego a minha vida para Ti, para que eu possa viver tudo o que o Senhor tem escrito para mim. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado porque eu posso ser livre de tudo aquilo que me escravizava. Eu posso me sentir agora um filho e filha e não mais órfão. Nessa noite, com a minha boca eu confesso, com o meu coração eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida e o Salvador da minha vida. E se você estava aqui desviado, como aqueles homens indo para Emaús, como um dia também eu fui desviado, Jesus te resgatou hoje à noite. E você pode falar: Senhor Jesus, eu volto de onde eu nunca deveria ter saído, do centro da Tua vontade. Me recebe de volta, Jesus. Perdoa os meus pecados e me enche do Teu Espírito. Eu vou contar de 1 até 3. Se você fez uma dessas duas orações, levanta a sua mão bem alto. 1, 2, 3. Tem alguém aqui hoje à noite? Uma pessoa ali, glória a Deus. Tem alguém, mais alguém em casa? Talvez você está em casa. E glória a Deus pela tecnologia, porque a palavra invade o lugar onde você